Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Seja bem-vindo a mais um programa Diálogos, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui no YouTube da Seitinoye, com conteúdo novo para você. Hoje nós vamos conversar, né, bater um papo, fazer um diálogo sobre o tema Além dos Muros da Aparência. E para isso a gente vai ter um time aqui super especial que eu gostaria de apresentar. O preletor em grau master Roberto Okito Fujiwara. Muito obrigado pela sua participação, sua presença. Obrigado. Muito obrigado. Preletor em grau sênior, Mônica Alves Moreira. Muito obrigada, preletora. Alegria. E também a preletora em grau sênior, Shirley Sakai Maru. Muito obrigada, preletora. Obrigada. Estar aqui com vocês. Uma alegria. Então, tempo é vida, então vamos começar direto com o nosso bate-papo, já direto com a pergunta que não quer calar, né? Que a nossa temática hoje ela é além dos muros da aparência. Então, quando a gente fala sobre aparência, logo a gente relaciona aparência, essência, né? Para Seitinoye, o que seria essa essência e o que seria essa aparência? A gente pode começar aí com o preletor Roberto? Então, muito obrigado mais uma vez a todas as pessoas que estão assistindo aqui esse programa. Obrigado à líder da iluminação, Maiara, preletoras Mônica, Chile. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, conversando aqui no dia de hoje, né? Então, quando se fala essência e aparência, né, são termos importantes dentro da Seitinoye, porque um ponto bastante fundamental, né, do nosso ensinamento, do ensinamento da Seitinoye, é entender o que é justamente isso, né, a diferença entre aquilo que é a aparência e aquilo que é a essência. Tem um livro que se chama Convite à Felicidade, e lá nesse livro do Convite à Felicidade, o seu autor, né, o fundador da Seitinoye, professor Masaru Taniguchi, escreve que a nossa felicidade depende, né, inclusive, de nós sabemos distinguir o que é a aparência e o que é a essência. A essência na Seitinoye nós chamamos de imagem verdadeira, ou seja, é a realidade, é aquilo que é. A aparência, como o próprio nome diz, né, é aquilo que aparece. Aquilo que aparece no grego, né, se chama justamente fenômeno, tá? Então nós vamos ouvir falar bastante em fenômeno aqui na Seitinoye. Então, quando nós falamos, né, da importância de separarmos a essência da aparência, daí a gente já pode entender uma coisa importante, né, que acredito que nós vamos conversar bastante hoje, que é saber entender, né, que existe aquilo que existe, é a essência. O que existe, o que é a essência. Mas existe aquilo que aparece, que é a aparência. E quando nós falamos essência e aparência, né, é justamente para nós podermos entender que nem sempre aquilo que é a aparência, aquilo que aparece diante de nós, é a coisa em si, ou são as coisas do jeito com a ação. Né? Então, um exemplo que se dá muito famoso dentro da Seitinoye é aquele exemplo do copo com água dentro, né? Se você coloca um lápis, uma caneta, enfim, um pedaço de hashi, né? Hashi, que é aquele palitinho lá que a gente come, comidas orientais, se você coloca dentro do copo, por causa do fenômeno da refração, aquele hashi aparece quebrado. É o que aparece. Aí você fala assim, nós temos que consertar, porque esse hashi está torto. Aí quando você tira lá de dentro, você vê que, na verdade, não estava torto. Aparecia torto, mas não estava torto.
Então, na Seitione nós entendemos justamente isso, né? Que na nossa vida, em tudo nesse mundo, existem essas duas dimensões. Aquilo que aparece diante dos olhos, um fenômeno, e aquilo que é de verdade, que é a chamada imagem verdadeira. E na Seitione se busca justamente realizar treinamentos, realizar essa conscientização, né? De que aquilo que existe de verdade é a imagem verdadeira. E só para finalizar assim, essa introdução, a imagem verdadeira, o que é então? É aquilo que foi criado por Deus. Ou seja, no universo existe um único Criador, que é Deus, e tudo que Deus criou, do jeito que ele criou, é a imagem verdadeira. O próprio Deus faz parte dessa imagem verdadeira do universo, né? E o que é essa imagem verdadeira, então, sendo criação de Deus? Ela possui todas as características de uma criação de Deus, ou seja, ela é perfeita. E aí a gente já começa a fazer esse questionamento. Se tudo é perfeito, por que eu estou vendo de uma forma imperfeita? É porque aí se trata justamente da chamada aparência, que é o fenômeno. Então precisamos entender por que certas coisas que são perfeitas, quando aparecem, não aparecem de uma forma tão perfeita assim. Esse é um ponto a nós refletirmos. Mas aí depois a gente vai desenvolver cada vez mais esse ponto hoje. Maravilha. Preletora Mônica, gostaria de acrescentar algo? Gente, maravilha ouvir o Roberto falando, discorrendo assim. Para quem está de cara hoje com a Seitione pela primeira vez, ouvir essa explicação é assim o suprassumo do que a gente encontra no ensinamento da Seitione, né? O Dr. Roberto nos coloca essa doutrina fundamental da Seitione, que é a gente saber diferenciar o que é a existência real e o que está aparente, ou dizendo, com outras palavras, né, o que existe de verdade, como ele disse, e o que está manifestado, que é o que os nossos olhos captam. E isso que nos ilude um pouco, né, quando a gente olha para cá e vê a expressão de alguma coisa, às vezes, não tão boa, e acha que aquilo é a existência verdadeira. É quando a gente confunde a aparência com a essência. E, justamente, a Seitione vai nos dando essas ferramentas, né, para a gente poder compreender e se conscientizar que o que está aparente é aquilo que a gente consegue modificar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que essa aparência, na verdade, é uma expressão da nossa mente, né? E conforme a gente vai modificando, a gente vai vendo essas alterações. E é isso mesmo, a gente tendo essa compreensão de que existe essa diferença entre o que existe e o que está manifestado, o que é a essência e o que é a aparência, isso vai tirando um pouco o sofrimento mesmo, de quando a gente olha para uma coisa achando que aquilo é verdadeiro e, na verdade, aquilo só está aparente, e a gente vai compreendendo como é que faz a alteração daquilo que está visível aos nossos olhos. Isso vai melhorando a nossa compreensão e o nosso entendimento da própria vida. A preletora Mônica, né, você trouxe um ponto bem interessante, né, que é essa questão do nosso pensamento, né, da mente, como existe todo um mecanismo, né, aí. E daí tem a Seitione, né, tem algumas sutras sagradas, uma delas é a Sutra Sagrada Palavras do Anjo, e tem um trecho que sempre me chama muita atenção, que está escrito assim, não vos prendais à aparência do corpo físico. E tem outro trecho que fala, aparência nada mais é que reflexo de vosso pensamento. Preletora Shirley, você poderia dar uma pincelada assim, de como é que funciona esse mecanismo desse reflexo do vosso pensamento, né, que está descrito aí na Sutra Sagrada? Sim, com certeza. Muito obrigada aqui, né, estar aqui com os nossos queridos amigos, preletores, e esse querido bate-papo, né, para a gente esclarecer exatamente isso, que é o que está acontecendo nesse mundo atual, né, devido às redes sociais, muitas vezes a gente não compreende com profundidade qual que é a importância da nossa essência. Quando diz assim, que não vos prendeis, né, ou prendais a aparência desse corpo físico, ele significa assim, que a gente tem herdado esses atributos de Deus. E, com certeza, a alegria, o amor, né, o belo, ele já está inserido no nosso interior, na nossa imagem verdadeira, como disse o preletor, né, e que a gente não deve ficar escravos daquilo que é transitório. Ou seja, como a essência é algo definitivo, ela é eterna, o nosso corpo e o fenômeno, ele é transitório,
a gente ainda acaba perdendo tempo, energia em cima daquilo que um dia vai desaparecer. Então, quando diz assim, aparência nada mais é que reflexo do nosso pensamento, na verdade, tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa e as nossas atitudes, né, ele reflete no nosso ambiente. E é justamente isso que vai dar uma conotação daquilo que realmente eu penso da minha própria existência. Então, se eu tenho um ensinamento que fala sobre essência, que fala sobre imagem verdadeira, então, assim, é muito difícil eu me apegar somente às aparências, que é o fenômeno que é o corpo carnal. Eu começo a valorizar, então, a vida com V maiúsculo, que está na própria realidade. Essa realmente é a compreensão profunda sobre a nossa personalidade, sobre esse conjunto de valores que nós devemos estar inserindo, né? Não só na nossa vida, mas também nos nossos comportamentos, nos locais de trabalho, e assim, então, a gente não vai ter a necessidade de ficar amparado somente na aparência. E daí, assim, aí passando a bola, né, para o eleitor Roberto, então como é que, pode ser uma dúvida aí, né, do pessoal que está nos assistindo, se o ambiente ele é reflexo da mente, né, essa postura mental, essa mente, ela pode influenciar o corpo físico e a aparência? Como é que funciona toda essa questão? Para nós entendermos isso, né, vamos aprofundar um pouco essa compreensão daquilo que aparece, daquilo que existe, né? Um exemplo famoso também, que a gente aprende na Seichonoye, é a ideia da semente, né? O que é a semente? Por exemplo, semente de laranjeira, né? Ou semente de laranja. O que é uma semente de laranja? Semente de laranja é uma laranjeira, é a árvore da laranjeira, são os frutos, né, da laranjeira, que são as laranjas, né? A florada, tudo isso contido numa semente, né? Então, lá dentro existe a laranja. Em outras palavras, a essência, né, daquilo que é a laranjeira está lá dentro, né, dentro dessa semente. Mas a gente não vê. Qual que é a aparência? Como que essa laranjeira se apresenta? Na forma de semente. Então, é muito importante nós entendermos, né, que nesse mundo que a gente vive, a gente chama de mundo material, mundo físico, né, quando nós plantamos essa semente, é que justamente faz com que, de acordo com o tempo, a laranjeira vai se desenvolvendo, aí começa a se tornar visível, né? A laranjeira, primeiro na forma de um brotinho, depois na forma de uma árvore menorzinha, né? Então, e vai crescendo cada vez mais até se tornar aquela laranjeira com aqueles muitos frutos, né? Então, daí a gente começa a entender que se a gente olha só apenas um determinado momento, talvez você não vê a laranja, né? E para quem não sabe o que é uma laranjeira, vai passar batido ali. Vai passar batido e não vai perceber que ali tem uma árvore de laranja. Agora, se a pessoa desconhece, pode até derrubar aquela árvore achando que aquilo lá é algo que está atrapalhando, né? E não tem essa perspectiva a longo prazo, talvez, né, médio prazo, de que aquela árvore pode fornecer algo que vai saciar sua fome, sua sede no futuro, né? Então, olha que interessante, né, quando a gente começa a falar essas coisas, né, que existe um potencial nesse mundo, né? Ou seja, existem sementes nesse mundo que nem sempre a gente se dá conta, né? E à medida que a gente vai se dando conta, que a gente vai conseguindo cultivar de uma forma correta as potencialidades, né? Então, quando nós falamos que o mundo é reflexo da mente, tem várias formas para nós interpretarmos isso, e uma das formas é justamente nós entendermos que, enquanto nós não reconhecemos a nossa mente, talvez aquilo não entra no campo da nossa existência, né? Mas quando a gente consegue compreender isso corretamente, o que nós vamos fazer? Nós cultivamos corretamente, tá? Então, às vezes, uma coisa que a gente faz para tentar resolver um problema aparente pode estar resolvendo naquele momento, mas a gente sabe que num outro momento a gente vai ter que resolver de verdade, né? Ou a gente vai sofrer as consequências disso. Então, é bem importante nós entendermos, né, que aquilo que vai aparecendo diante dos nossos olhos, parece que nós herdamos, né,
Parece que as coisas já eram dessa forma, mas na verdade, no fundo, as coisas são porque as coisas foram cultivadas dessa forma. Então, voltando aí à pergunta, né, que você fez, Mayara, acredito que quando se fala de corpo, quando se fala da situação que a gente vive, às vezes a gente fica feliz ou fica chateado, se desespera, porque a gente acaba ficando preso com aquilo que a gente está vendo. Mas a gente sabe que o que a gente está vendo é resultado, né, de cuidados que a gente teve ou falta de cuidados que a gente teve e fruto de decisões que tomamos também. Então, se nós queremos ter uma vida correta, um corpo saudável, precisamos sim começar a cuidar de todos os aspectos da nossa vida. E se tratando dessa visão, uma visão espiritualista, não é cuidar apenas da exterioridade física, material, é principalmente cuidar dessa parte mais interior, que às vezes não é visível, que é da nossa mente. Então, é uma outra forma de nós podermos compreender isso. Né? Então, se nós queremos ter um corpo saudável, é cuidar da mente. Você sabe que muita gente fala assim, eu penso como eu quiser, né? Porque isso não tem nada a ver com a minha vida. Muito pelo contrário, né? As pessoas nós precisamos nos conscientizar cada vez mais, né? A força que o nosso pensamento, as decisões, as emoções têm justamente para sustentar aquilo que aparece, que são as aparências. No caso, é o fenômeno, né? É a parte visível da nossa vida. Posso dar um outro pitaquinho? Olhando um pouquinho sobre o livro das orações diárias, né, no volume 2, ele consta assim que se a gente projeta o medo, a ilusão, que tipo de emoção a gente está, então, inserindo, né, na nossa mente? Todos os sentimentos negativos. E aquilo que está dentro da mente é o que vai manifestar. Então, é onde começa, então, a aparecer, né, a doença, né, aquilo que eu enxergo, eu não estou feliz, que seria o meu rosto, que hoje, ultimamente, as pessoas têm buscado muito, né, os artifícios para mudar a sua face ou algo que está infeliz, né? Então, aqui diz assim que, na página 16, né, que se projetei o medo, a ilusão ou as emoções negativas que estavam dentro da minha mente, na tela do mundo exterior, eu os interpretei erroneamente como se fossem verdadeiras existências, e não projeções. Então, eu havia me esquecido de que tudo era fenômeno e não imagem verdadeira. Por quê? Porque as verdadeiras existências são coisas de valor, né? Então, fica aí essa interpretação. Obrigada, preletora. Aí, passando aqui para a Mônica, né? O Roberto, né, a Shirley trouxeram bastante, né, sobre essa questão das emoções, né, puxando esse gancho, tem muito a ver com autoimagem, né, como a gente vai projetando isso em relação a como a gente se enxerga. E acredito, né, que todos nós aqui já ouvimos de alguém ao nosso redor, ou talvez até falamos, nossa, hoje em dia as pessoas dão mais valor para a aparência do que para a essência, mais valor para o que é externo do que dentro de mim. Né, o que a Seiichi Noye, que ele é esse ensinamento, né, da imagem verdadeira, ela fala alguma coisa sobre estética, sobre aparência, sobre beleza? Tem alguma coisa aí nos tantos livros que temos? Oi, como tem. O que não falta é a gente falar dessa beleza da vida expressada, assim, através das nossas condutas, da nossa postura, né? A Seiichi Noye fala, assim, fala dessa beleza que reflete o que existe na nossa mente. Né, pensamento nobre, pensamento elevado, pensamento puro, isso vai formar uma atmosfera bela, harmoniosa. A nossa atmosfera, eu costumo dizer que é esse nosso cartão de visita, sabe? E antes de eu falar sobre esse cartão de visita, você estava começando a falar, Mayara, me lembrou, tem uma escritora norte-americana, Arlene River é o nome dela, e ela diz que a forma como nos percebemos, nossa autopercepção, é a forma como a gente se apresenta para o mundo, é a forma como o mundo nos vê. Então, e aí, nessa lógica, nesse raciocínio, a gente começa a compreender de que forma eu me enxergo, de que forma eu vou alimentando o conceito que eu tenho de mim, né? E aí a Seiichi Noye nos dá a ferramenta, porque ela fala, a sua natureza é de filho de Deus, a sua essência é perfeita, a sua essência é maravilhosa, dotada de capacidade infinita.
conforme a gente vai compreendendo e assimilando esse conceito, se conscientizando dessa essência que é perfeita, a aparência, conforme vai sendo, né? Quando a essência vai sendo reconhecida, a aparência vai sendo manifestada de acordo nessa harmonia. Então, a gente tem essa direção do pensamento, né? A gente pode escolher, porque a gente tem liberdade para expressar. Eu posso expressar esse conteúdo perfeito, reconhecendo, me conscientizando, e isso sendo desenvolvido, né, num desenvolvimento pleno. E, obviamente, eu falo desenvolvimento pleno porque eu lembro do que o Roberto estava dizendo. Eu tenho uma frase muito interessante que diz, né, que olharam para a semente da laranja e falaram: você sabia que aí dentro tem um laranjal? E ela ficou espantada, né? Como é que aqui dentro, pequenininho, que ninguém vê, tem um grande laranjal? E é essa potência que a gente tem. Mas, para isso, a gente tem uma capacidade infinita para manifestar. A gente tem uma beleza dentro dessa capacidade que pode se manifestar conforme vai sendo reconhecida. E a gente vai entendendo o conteúdo que está sendo alimentado na nossa mente é o que vai se expressando nesse cartão de visita que eu falei, que é a nossa atmosfera. A gente vai transmitindo, através da atmosfera, justamente aquele somatório dos pensamentos e sentimentos. Então, é óbvio que quando a gente mantém pensamento alegre, radioso, um semblante tranquilo, sereno, a gente olha no espelho, a gente gosta daquilo que a gente vê. A gente olha para a aparência e entende que a essência está se expressando através da gente. Não tem aquela coisa assim, mas não tem nem a comparação. Fulano é assim, é assado, é mais bonito. Não tem. Outro dia eu estava conversando com meu irmão, quando ele veio ao Rio no meio do ano, a gente estava caminhando de manhã cedo, e a gente estava falando sobre isso, sobre beleza. E eu falei, todo mundo é bonito, no mundo inteiro, porque ninguém é igual a ninguém, e a gente não precisa se comparar. A nossa autoimagem é aquilo que a gente reconhece dentro da gente. E nisso está a beleza da vida, essa pluralidade, essa diversidade da beleza sendo expressada em cada traço do rosto, em cada... Sabe? A gente não precisa ficar preocupado com isso, porque é uma beleza única. Não tem, assim, linha de montagem que saiu todo mundo igual, isso aqui saiu com defeito. Não, não tem. Todo mundo tem a sua particularidade na sua fisionomia, e essa é a beleza da vida, essa expressão singular que todo mundo tem através da sua pessoa única, que não tem, nem os gêmeos são iguais. Os gêmeos não são tão idênticos assim. Tem traços, eu tenho gêmeos na família, então eu vejo a diferença. E é nessa diferença que está a beleza. Essa autoimagem vai sendo construída conforme eu vou olhando para dentro e reconhecendo que essa beleza, essa essência é perfeita. Mais perfeita ainda vai ser essa expressão, cada vez mais bela, cada vez mais harmoniosa, cada vez mais integrada com o todo. E aí sim, a beleza da vida vai se manifestando através de pequenas coisas que a gente vai fazendo. Professor Roberto, gostaria de complementar a ideia? Na verdade, a Mônica, né, a professora Mônica estava falando, né, me fez lembrar algumas coisas bem importantes, né, à medida que ela foi falando, foi escutando, foi rememorando, né. Tem uma sonata do compositor, né, então, Almeida Prado, que é uma sonata para piano e violino, né, e eu lembro que na epígrafe, tá? Epígrafe é aquele negócio que o pessoal escreve, né, em cada obra, uma frase, né, que representa um pensamento aí que está contido, que está por trás de toda aquela criação. Na epígrafe dessa sonata, se você olha lá os originais, tem uma frase, né, que é uma frase que me marcou bastante. A frase diz assim: disseram à amoreira, mostre-me Deus, e a amoreira floriu. Então, é uma frase muito bonita, né, que fala justamente disso. Tá? Que talvez esse seja o drama, mas também a caixa de surpresas, né, a alegria que existe nesse mundo, né? Nesse mundo fenomênico, as coisas não aparecem prontas, mas as coisas sempre estão em construção, sempre estão aparecendo, e por isso também, como vai aparecendo, as coisas vão desaparecendo. Daí a ideia da transitoriedade, né, que a professora Shirley também mencionou aqui. Então, nesse mundo é assim, o importante é nós realizarmos, né, essa expressão. Aí eu peguei aqui, tem um preceito, então na Seitonê tem os preceitos famosos, né, que a gente chama de folhinha, enfim.
Tem o preceito de parede, mas esse aqui é o preceito de mesa, tá? Eu trouxe aqui o preceito de mesa, mas é do ano de 1900, é do ano de 2022, tá? E nas palavras do dia 5, tem a seguinte frase: o amor frutifica ao se expressar generosamente. O amor frutifica ao se expressar generosamente. Aí tem aqui embaixo a explicação, né? Todas as pessoas possuem amor e sabedoria. Entretanto, a simples posse dessas virtudes não se torna uma experiência de alegria. Experimentamos a alegria pela primeira vez quando manifestamos o que possuímos. Então, olha que importante. Então, todo mundo tem amor, tem sabedoria dentro de si, mas não é todo mundo que vive isso como uma experiência de alegria. Pelo contrário, muitas pessoas hoje em dia falam que na sua vida não existem experiências de alegria, né? Somente existem experiências de tristeza. E aqui está justamente o caminho. Tudo está dentro de nós. Essa frase é famosa, todo mundo fala em vários lugares. Mas o problema não é possuir dentro de nós, o problema é saber expressar tudo isso. O casal pode ter amor dentro do coração. Os pais podem ter amor em relação aos filhos. Os filhos podem ter amor em relação aos pais. Mas se não expressa, ou seja, se não faz aparecer, né, isso não se torna uma experiência. Então, aqui a gente já começa a associar duas coisas, né? O fenômeno, o fazer aparecer, com o experimentar. Então, na Seichoné, nós aprendemos justamente isso. Se na nossa essência existe essa perfeição do Filho de Deus, existe a sabedoria de Deus, o amor de Deus, por que não expressar cada vez mais isso? Ou, falando em outras palavras, né? A verdadeira felicidade da vida está em expressar tudo isso. E o que é a tristeza, o sofrimento? É quando a gente encontra a dificuldade de expressar isso. E aí entra mais uma vez o papel da nossa mente. Porque a mente que faz justamente essa regulagem, ou a mente que diz de que forma que vai ser expressa as coisas. E por que a mente é importante? Aí voltamos àquela colocação, né, que a Mayara fez agora há pouco. Porque justamente nesse mundo das aparências, o que rege a manifestação das aparências é a mente. O que torna visível é aquilo que a mente projeta, né? Daí a importância também dos bons projetos na nossa vida. Tá? A professora Shirley, né, orienta bastante ciclos de estudos da prosperidade, né? Nós falamos bastante nesses cursos da Seichoné sobre a importância do projeto. O que é o projeto? Você não pegar aquilo que está na essência de potencialidade e tornar em algo visível, tá? E já que estamos falando dos cursos, né? Sem querer me alongar demais aqui, mas alongando, mas tem um outro curso na Seichoné que se chama Ciclo de Estudos da Educação da Vida, né? Que é o CF, que fala sobre a questão da educação, né? E o método educacional da Seichoné, que é algo maravilhoso, que gostaria que todo mundo também procurasse conhecer, né? E se aprofundar, vai falar justamente disso. Educar não é colocar de fora para dentro, né? Porque o dentro é vazio e o fora é cheio. É o contrário. É o como extraímos de dentro para fora das crianças, dos seres humanos, dos adultos, ou seja, de todos os seres, né? Essa essência maravilhosa que existe dentro de nós. Aí eu trouxe um outro tema importante também, que é a educação, né? Mas, enfim, a gente está fazendo várias associações, mas vamos conversar um pouco mais sobre esses pontos aí, que acredito que são bastante importantes, né? Então, fazendo uma parte aqui, né, para quem está assistindo, se interessou em estudar um pouco mais sobre a doutrina da Seichoné, se interessou aí pelos ciclos de estudos da educação da vida, ciclo de estudos da prosperidade, só entra na descrição aqui desse vídeo, vai ter lá o site da Seichoné do Brasil, e lá você consegue encontrar onde tem a regional da Seichoné mais próxima, e se informar sobre o início desses cursos, agora se iniciando 2024, né? Então, avançando um pouquinho aí no nosso diálogos, Preletora Shirley, você pode compartilhar para a gente algumas dicas, então, né? A gente está falando aí de beleza, aparência, como manifestar a verdadeira beleza na nossa vida? Antes da gente iniciar aqui, eu estava comentando, né? Não só a beleza da preletora Mônica, mas também como ela aparenta ser tão jovem, né? Aí ela diz que isso aí é coisa de família, mas não é bem assim também, né? A gente sabe
que as pessoas que têm a espiritualidade um pouco mais aguçada, que ela busca esse encontro, né, com o sagrado, ela, ela fica irradiante, ela tá brilhando, né? Então, por que a gente, aparentemente, parece que é bem mais jovem, né? Não vou falar a sua idade aqui não, viu, preletora? Fica tranquilo. Aí, a gente fala assim que dentro do nosso ensinamento existem as práticas. E uma das práticas importantes é a meditação Shintokan. A meditação é onde você contempla o seu Deus interior, né? Porque ele já existe, mas muitas vezes no nosso correria do dia a dia, a gente fica muito envolvido com as coisas materiais, né? Com as preocupações, é onde então transparece as rugas, né? O semblante amarrado, e de repente esse recurso que a gente fala, que são as nossas práticas, né? Não só a leitura de bons livros, mas a meditação, ele vai fazer com que manifeste ainda mais tudo que existe de melhor dentro de você. Então, ele vai, vai exteriorizar. O professor Roberto disse que o que nós vamos tirar de dentro, ele já existe em abundância. E a gente acha que dentro é que está vazio, a gente quer tirar de fora para pôr para dentro, mas é o inverso, né? Então, com isso, nós vamos exteriorizar o quê? A saúde infinita, a alegria infinita, né? Então, todo esse amor à vida. E assim, não só vai manifestar a beleza na nossa vida, mas também nós vamos poder expressar o belo através da nossa existência. Então, a gente deve se empenhar, né? Se aprimorar também o lado espiritual. É importante a gente ter aparência? Sim, mas a máxima, né, da Seichonoye é manifestar o belo através da nossa vida, daquilo que já existe, e não daquilo que é exterior. Tá? Então, a gente se unindo com Deus, percebendo toda essa grandiosidade, essa herança, né, que a gente chama de imagem verdadeira, que é a nossa essência, a gente não tem mais necessidade de ficar querendo causar, mostrar. A gente diz assim que a elegância, né? Como que essa pessoa é elegante, né? Mas será que elegância é roupa? Será que é só o cabelo? Não. A elegância, ela está na essência, no seu gesto, na sua educação, no seu olhar, na maneira com que você trata as outras pessoas, a maneira com que você enxerga através dos olhos espirituais, e não desse olho carnal que julga o que é bonito, o que é feio, o que é mal, o que é bom, né? Então, a máxima mesmo é a gente manifestar esse belo que já existe através da nossa vida nesse mundo. Fica aqui a minha colocação. Eu queria puxar aqui um gancho do que a preletora Shirley trouxe, passar aqui para a preletora Mônica, né? Ela falou sobre não se depender do externo, né? Queria trazer, então, esse conceito, né? Que é essa dependência estética. Qual que é essa diferença entre, eu vou manifestar o belo na minha vida, a beleza verdadeira, e a dependência estética? Eu só vou ficar feliz quando eu atingir certo patamar físico, certo patamar corporal. Quando a gente fica, às vezes, dependente de alguma coisa para achar que só se atingir aquele patamar ou aquele tipo... Isso é quando a gente se apega a esse apego a uma aparência, tem que ser um padrão, tem que ser desse jeito para ser bonito, para ser belo, para ter uma estética perfeita. E como eu estava dizendo, né, essa diversidade do ser humano na sua expressão física, não adianta a gente tentar, às vezes, isso fica bonito nela porque o traço, às vezes, do rosto é de um jeito, o cabelo é de uma outra aparência. Então, quando a gente descobre a nossa natureza divina e desperta para isso, a gente consegue harmonizar aquilo que fica bem na gente, sem depender de nada. Porque quando a gente se apega a algum padrão ou algum valor, ou qualquer coisa do tipo, a gente está preso a uma condição, a gente está preso a um padrão que é um padrão, às vezes, ditado pela moda, às vezes ditado por alguma tendência, mas isso também passa.
também passa. Se a gente for olhar a moda do século XVIII, não é a moda de agora. Se a gente for olhar o comportamento humano, também vai evoluindo. Muita coisa a gente traz. O que é os valores eternos que constituem a nossa atitude, que são atemporais, vão ser valores no século XV, vão ser valores no século XXI e vão ser valores no século 30. Isso, quando permeia a nossa atitude, cria essa beleza. O belo está quando a gente tem essa atitude que traz o bem. Quando o bem se manifesta através da gente, tem beleza. E não precisa ser igual. Como a preletora Shirley usou uma palavra que eu adoro, é elegância. A elegância na postura do ser humano não precisa de ornamentação. A pessoa pode ser na sua simplicidade, na sua postura, né, básica. O feijão com arroz que a gente faz muito bem no nosso dia a dia, de falar com as pessoas, com um sorriso no rosto. Isso é um feijão com arroz, gente. Não precisa soltar fogos de artifício quando encontra alguém na rua. Basta abrir um sorriso e dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, cumprimentar. Isso é simples de fazer. Isso tem uma beleza. Isso não precisa de hierarquia. Quando a gente encontra qualquer pessoa na rua que a gente cumprimenta, isso tem beleza. Então, a gente não precisa seguir um padrão estético para demonstrar a beleza. A beleza, a gente tem uma beleza infinita na nossa natureza divina, a nossa essência é perfeita. E conforme a gente vai observando isso, a gente passa a se amar cada vez mais. Essa é a grande diferença. É quando a gente se ama. Entendendo que o olho está assim, está assado, né? Mas é a beleza do rosto, porque foi criado esse traço do rosto, ninguém tem igual. O cabelo também ninguém tem igual, até quando o cabelo está meio rebelde. A beleza está na rebeldia também dele, e está tudo bem. Eu falo que cabelo e letra sempre muda. A nossa letra vai mudando. É o estado de espírito. Isso vai transparecendo na nossa postura. A gente não tem essa necessidade de se apegar a nenhum padrão estético, a nenhum padrão de beleza, porque essa dependência, esse apego. E a gente precisa valorizar a nossa individualidade anulando esse ego. A gente está aqui com o Pletor Roberto, que também é psicólogo aí, tem essa necessidade. Tem uma coisa que é diferente, que é a individualidade do ser humano precisa existir. Isso não significa o ego. Entendeu? O individualismo é que está ligado ao ego. A individualidade não, porque a individualidade é a nossa expressão, é a nossa personalidade, é aquilo que eu sou nesse mundo. Conforme eu vou entendendo, a minha natureza divina é perfeita, já é bela, já é harmoniosa, já é alegre, já é adequada, já é equilibrada, a minha expressão aqui, o padrão é meu. O padrão não é o outro que vai editar. E quando eu entendo isso, eu me aceito do jeito que eu nasci, com os traços que eu nasci, porque eu entendo que é nisso que está a beleza, porque por essa pluralidade, cada um vai trazer a riqueza da vida na sua expressão. Ninguém é igual a ninguém. Aí é que está a beleza. E a nossa dignidade é justamente na nossa expressão da individualidade. Quanto mais a gente expressa a nossa individualidade, com personalidade, a gente revela essa beleza, essa potência que está dentro da nossa essência. Potência rima com essência. E essa personalidade é justamente isso, a individualidade de cada um se expressando, trazendo essa riqueza do interior. A gente pode ter as mesmas aulas, com os mesmos professores e os mesmos livros didáticos. A forma como cada um vai manifestar aquele conteúdo, dizer como aprendeu, ou tocar um piano, ou tocar um violino, vai ser de acordo com a característica de cada um. A mesma música, a pessoa pode tocar de diferentes formas no piano. A mesma música. Isso vai do estado de espírito e da forma como ela quer expressar aquela música. É simples assim. Então, a gente não precisa seguir rigorosamente um padrão. A gente vai vendo a própria tendência da humanidade se revelando na forma de vestir, na forma de se apresentar. Mas, ainda assim, eu consigo manifestar a minha individualidade dentro do que existe na moda de roupa, enfim. Hoje, se eu for numa loja de roupa, eu não vou conseguir comprar uma roupa do século XV, talvez numa loja de fantasia, ou algo parecido com isso. Mas, dentro daquilo que está à disposição, a gente consegue harmonizar quando a beleza dentro da gente está aflorada e está se manifestando. Preletores Roberto, Shirley,
Vocês concordam com o que a preletora Mônica trouxe? Gostaria de desdobrar aí um pouquinho o assunto? Vamos começar com o preletor Roberto, então, que foi citado. Na ordem da citação. Então, a preletora Mônica trouxe vários pontos aí, bastante importantes, né? Acho que precisamos sim cultivar em nós a capacidade de ver a beleza. Então, quando se fala da simplicidade, a beleza da simplicidade, acredito que tudo isso que a gente realiza nesse mundo, né, são capazes, são passíveis de serem aprendidas, tá? Porque o que é aprender, né? O que é aprender senão você conduzir, né, ou entender como conduzir a mente de uma determinada forma, como perceber as coisas de uma determinada forma, né? Então, quando se trata dessa beleza da simplicidade, que a gente não precisa se apegar à aparência, nós estamos falando de uma aprendizagem, de uma educação. Né? Porque existe sim no mundo, nós sabemos, um outro tipo de ensino, né? Que é ensinar a julgar as pessoas através das aparências. Né? E isso tem trazido tanta tristeza no mundo, né? Tanta dificuldade, tantas coisas, né? Aquela famosa frase, o que os outros vão achar, né? E aqui eu gostaria de relativizar um pouquinho essa frase, no seguinte sentido. Quando se fala assim, não, a gente não pode se importar com o que os outros acham, né? Parece que basta ser como eu desejo ser, e isso é o suprassumo do valor. Aqui está um ponto importante, né? Quando nós temos essa conscientização de que nós somos filhos de Deus, né? Existe entre os atributos de Deus a harmonia e o amor. Né? Então, eu serei e manifestarei a minha individualidade, e quando eu manifesto realmente a minha individualidade, aí é uma coisa da doutrina da Seichonoye, eu cada vez mais estarei em harmonia com o outro. Né? Então, só trazendo também um pouco mais dentro dessa compreensão da diferença do ego e da diferença da individualidade. Porque quando eu falo do ego, estou falando, talvez, de uma dificuldade em expressar o amor e a harmonia. Né? Estou falando de um eu que está separado do outro. E não um eu que vive, convive com o outro dentro de uma harmonia, uma sinergia, como se fosse um relógio, né? Que cada peça tem as suas características, mas tudo faz o todo funcionar. A Seichonoye fala muito isso. Quando nós manifestamos ao máximo nossa individualidade, que é a nossa missão, o nosso papel nesse mundo, nós não entramos em choque com o outro. Tá? Por isso, esse é o ponto. Né? Então, não basta eu querer ser como eu sou, né? Como eu desejo ser. É buscar quem eu sou na nossa essência espiritual, que lá no fundo, é um com todo. É um com o todo. Né? Mas que tema profundo, gostaria de entender mais. Depois vocês procurem no YouTube, que tem um programa específico, vários programas que vão falar dessa verdade. Eu e outros somos um. Né? Mas voltando lá, o ponto que eu queria chegar, que estava mencionando no começo, dito isso, cada um manifesta na sua individualidade, né, da sua forma, aquilo que existe de melhor. Né? Mas existe sim algo chamado cultura, existe sim algo chamado convívio social, que cria certos padrões, né? Padrões de convívio, que de um lado é bacana porque ajuda a gente a conviver em harmonia, conviver com o outro, né? E de uma forma maravilhosa. Mas existe um outro lado também, que aí é o lado que nós precisamos nos atentar, que é o lado do preconceito, o lado das ideias que faz com que a gente comece a julgar o outro a partir da aparência, né? Então, de repente, eu aprendo na minha família, no meu grupo social, que comer se come de uma determinada forma, utilizando determinados apetrechos, talheres, né? Aí você vai numa cultura em que as pessoas comem com a mão, você às vezes pode ter uma postura preconceituosa. Credo, eles comem com a mão, que mal educados. Não é que são mal educados, é que nós tivemos uma forma de educação. Eles têm uma outra forma de educação. Aí as pessoas começam a aprender a comer com a mão ali, é uma outra experiência. Então, pensar um pouco também nisso, né? Naquilo que a gente aprendeu como sendo um modo adequado de convívio social, e entender que existem outras culturas, outras formas,
mas aí a capacidade de ver além das aparências, ver a beleza naquilo, né? E aí entra o ponto importante também, que é o sentimento de empatia, o sentimento de colocar-se no lugar do outro, como algo que faz com que a aparência não se torne um muro, né? Então, quando a gente fala além dos muros da aparência, é que o problema hoje é que a aparência virou para muitas pessoas, na mente das pessoas, um muro que separa as pessoas uma das outras, e o pior, um muro que separa, às vezes, eu com as minhas potencialidades, que eu fico tão preso na aparência, né? Porque tem dia que eu acordo de manhã, nem sempre o meu rosto está do jeito que eu achava que deveria estar. Né? Ou quando a gente olha a foto, fala assim, meu Deus, olha como que eu estou nessa foto, né? Mas é uma aparência, é um retrato do momento. Aí a preletora Shirley colocou um ponto que eu achei bem importante, né? Claro que precisamos cuidar do externo, né? Todo mundo aqui se arrumou, né, para poder estar aqui presente nesse bate-papo, nesse diálogo, né? Todo mundo bastante elegante, né? Fazendo aí a menção à palavra que a preletora Shirley e a Mônica trouxe. Realmente todo mundo assim bastante elegante. Espero que eu esteja também à altura, né, de vocês, né, em termos de elegância. Né? Mas não adianta cuidar só do externo. E aí tem aquela coisa que também pega bastante, né? Não adianta vender bonito o rótulo ou a embalagem, né? A Seichoné fala, se você quer ter uma embalagem bonita, claro que você pode fazer isso cuidando da embalagem, mas um caminho importante é justamente cuidar do conteúdo. Quando nós cuidamos do conteúdo, quando nós nos preocupamos, ou seja, quando a gente coloca o foco, né, em cuidar do conteúdo, pode ter certeza absoluta. A embalagem por tabela, né, aquilo que aparece, aquilo que se expressa por tabela, acaba assim embelezando. Enquanto que quando a gente só fica preocupado em manter a aparência externa, nem sempre a gente é bem sucedido nessa empreitada, né? Então, essas coisas que eu pensei ouvindo, todas essas coisas maravilhosas que foram ditas aqui. Preletora Shirley, gostaria de complementar alguma ideia? Sim, o diretor comentou sobre o invólucro, né? Que a gente chama de embrulho ou algo externo. Aí me passou aqui na mente sobre uma reforma de um carro. De repente, a gente está lá interessado em comprar um carro, aí você olha a aparência, então ele foi reformado, ele foi pintado, ele está tudo brilhoso, lindo, né? Então, esse é um disfarce, porque, de repente, será que o motor desse veículo, que é a essência, né, que vai mover ele realmente ele é o suficiente, né? Ou é só aquilo que aparenta, né? Porque, às vezes, a gente imagina, na ilusão, que aquilo é o mais importante. E a gente chega a ser insano da parte da pessoa achar que a gente está representando uma comunidade ou, né, que a gente está representando um grupo, porque aquilo é uma coisa que é transitória. Mas, muitas vezes, a gente quer enfeitar o pavão. O pavão já tem a beleza natural, assim como nós também temos a nossa beleza natural. E, às vezes, a gente quer enfeitar demais, né? Então, não há necessidade. Então, evitar esse efeito manada, onde todos estão fazendo isso, aí, de repente, eu quero fazer a mesma coisa para me sentir inserido. E, às vezes, a gente estava falando aqui de corpo, né? Porque a gente, às vezes, não está satisfeito com o nosso corpo, com a nossa aparência. Mas, dentro da Seiichi no Ie, tem um ensinamento que fala que, muitas vezes, quando a gente não está muito feliz com a nosso corpo, o nosso corpo foi um presente que nós recebemos dos nossos pais. Então, vamos analisar também se eu não estou tendo uma certa desarmonia com os meus pais, e por isso estou rejeitando, né, esse corpo que é um presente. Aí a gente começa a colocar defeito, quer comparar, quer ser melhor, né? Então aí eu acho que essa comparação, né, de enfeitar o pavão, que ele já é maravilhoso, já tem sua beleza natural, e a gente então tem que estar assim com esse valor único, né, e exclusivo do ser humano, não ficar enfeitando o pavão, né? Então,
que você gostaria de colocar? Isso me faz lembrar, né, professora Sheila, que Seitione nos fala dos chamados desejos do ser humano, né? Isso. Às vezes a gente fala assim, os 5 desejos do ser humano, aí me fez lembrar que dentre os desejos do ser humano existe o viver, ou ser livre, né, o ser útil, o poder amar, mas tem essa questão do ser amado, né? E quantas pessoas, às vezes, no mundo de hoje, têm exacerbado, talvez por causa do ego, né, essa necessidade de ser amado, não de uma forma saudável, né, mas de uma forma tão exacerbada que as pessoas buscam de tudo fazer isso através da imagem, né? Uma coisa que eu parei para pensar aí, através Até daquilo que ser você está reconhecido, falando. né, professor? Isso, Às vezes ele quer ser reconhecido como ser humano, mas aí ele coloca essas máscaras, né? Esses artifícios. está ligado também, né, à emergência de tantos transtornos, né, como ansiedade, depressão, muito relacionados às questões da imagem, né? Isso puxa um assunto que acho que não poderia ficar de fora da nossa temática, né? Que é sobre as redes sociais, que ele é um ambiente virtual que ele é bem... É a imagem que o faz, né? Então, como é que é possível, né, dosar de uma maneira saudável esse valor que a gente dá para nossa imagem, ou para o que a gente vê também, né, com versus qual que é a nossa essência verdadeira de filho de Deus, perfeito, né, maravilhoso. É possível fazer essa dosagem dentro do ambiente virtual? É para a doutora Mônica, então. Tá vendo para onde ia essa roleta? As redes sociais hoje dão essa... A gente estava falando aqui do ser amado, ser reconhecido, e aí você trouxe a tônica da rede social, né? Às vezes, as pessoas estão buscando ser reconhecidas e serem amadas pelos cliques, pelas curtidas. E isso não é ser reconhecido e ser amado, porque se a gente fosse basear nisso, quem não recebe curtida não recebe, sei lá, compartilhado, enfim, essas coisas, essas ferramentas que as redes sociais nos colocam, a pessoa vai se sentir menor, vai se sentir não amada, não reconhecida, não é por aí, né? A gente volta nessa tônica, né, de olhar para dentro para poder entender a expressão que a gente faz através da nossa individualidade, a gente entendendo que a gente veio para cá para expressar... A nossa missão aqui é expressar esse conteúdo perfeito. Eu só para não esquecer, o Roberto falou uma coisa que eu queria muito... Ele falou da harmonia do todo, e isso também tem a ver com essa expressão e com essa coisa de ser saudável a nossa expressão. Quando a gente reconhece a nossa potencialidade, reconhecendo a nossa essência de filho de Deus, é importante também a gente fazer esse olhar para o outro e entender que ali na vida do outro também está manifestado, e a gente às vezes ajuda o outro a compreender isso e a se conscientizar dessa verdade, que dentro dele também tem esse potencial. E é nessa conscientização de todos que as coisas vão se harmonizando, porque cada um vai entendendo que com a sua particularidade, com a sua individualidade, com um jeito que só aquela pessoa pode fazer aquela coisa e o que eu tenho para fazer, a Mônica tem para fazer e ela consegue fazer. O outro vai fazer do jeito dele. E é nessa junção que a gente vê a beleza das coisas sendo construídas. O doutor Roberto citou o exemplo do relógio, as engrenagens, né? Cada um tem um papel para fazer. Se a rodana que tem que rodar para a direita, não, hoje eu quero rodar para a esquerda igual o meu vizinho, não vai dar certo. O negócio vai parar de funcionar. Se cada um cumprir aquilo que sabe fazer, entendendo o seu potencial, com as características que cada um tem, a gente não precisa entrar na comparação, a gente não precisa entrar num complexo de inferioridade, né, se isso for descambar para esse ponto. E a gente buscar esse equilíbrio, entendendo que a vida está se expressando através da gente. E esse pensamento, só da gente ter essa ideia reconhecida, a gente consegue sentir alegria de viver, e sentindo essa alegria de viver, a gente sente gratidão, eu acho que até o contrário, a gente sente gratidão por estar vivendo, e daí vem a alegria. Pronto, falei na ordem certa. Essa gratidão por entender que a vida está se expressando através da gente nos dá uma alegria de poder estar cumprindo essa missão. E essa alegria tem beleza, a beleza no olhar, a beleza na fisionomia, essa beleza que vai se manifestando
através de cada coisa que a gente vai fazendo no dia a dia, da mais simples à mais complexa. E a gente vai entendendo que a gente é uma extensão de várias vidas. A doutora Shirley citou, né, quando a gente tem essa beleza, entendendo que a gente veio com esses traços, a linhagem dos nossos pais, dos nossos antepassados, isso se expressando através da nossa individualidade, mas é a vida de Deus se expressando através dos antepassados, nossos pais, até chegar na gente, sem a necessidade de a gente ter essa preocupação de olhar para o ambiente ou tentar me comparar para ver se eu faço melhor. A comparação que é válida na nossa vida é da gente com a gente mesmo. O que eu posso melhorar nessa expressão? O que eu posso melhorar nessa postura? O que a minha forma de falar pode ser um pouco mais acolhedora, mais doce? Nesse sentido, vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma amiga que diz que ela nunca se achou uma pessoa dócil, assim, meio na docilidade do trato. Eu falei, mas você é uma pessoa acolhedora. A sua docilidade está no seu acolhimento. Não é, às vezes, na forma doce de tratar as pessoas. A docilidade, às vezes, está na elegância de saber se comportar quando alguém está se abrindo com você e você ter aquela docilidade de ouvir com paciência. A docilidade está aí. Não, imagina se todo mundo tiver que se expressar de forma igual. Não tem essa questão. A gente tem justamente essa expressão sendo manifestada através das nossas características. Aí está a nossa individualidade. Então, esse mundo que às vezes levanta essa questão da aparência, quando a gente aprende a olhar para dentro, a gente entende naturalmente que a aparência externa vai se desenvolvendo, vai se revelando cada vez mais bela, harmoniosa. Quando tem essa harmonia no pensamento, e a harmonia no pensamento vem dessas práticas que a gente aprende na Seitinoye, a prática da meditação Shinsokan, serenando o nosso pensamento, adequando o nosso olhar, entendeu? A gente vai aprendendo a olhar para cá, para fora, para esse mundo aparente, com os olhos da imagem verdadeira, onde a gente vai vendo a beleza das coisas. Mesmo aquilo que está em construção, que aparentemente a gente pode estar achando que não está bom, mas está em construção. E a gente entende que nessa construção tem beleza. Senão a gente achar que um bebezinho que ainda não aprendeu a andar, está errado, meu amigo. Já tinha que saber, já tinha que sair do berço, né, dando conta das coisas. E não, a beleza está nessa coisa que a gente vai desenvolvendo passo a passo. Quando a gente consegue entender esse desenvolvimento, a gente vê beleza em tudo, necessariamente. Preletora Shirley, gostaria de complementar, assim, em relação mais a esse uso das redes sociais, esse mundo virtual, tem algum apontamento? Realmente, né? É uma utilização até ilusória a respeito, né, de ser reconhecido, porque muitas vezes a gente busca esse reconhecimento através dos likes, etc., mas de onde está vindo isso? Eu estou querendo de quem? São pessoas que eu nem conheço, né? De repente, isso é tão importante, então é necessário entender qual é o meu real valor a respeito, né, do que eu estou fazendo aqui como missão de vida, que às vezes não faz sentido eu ficar buscando um like ou mesmo postando coisas que não estão na minha realidade. Na verdade, tudo isso parece que piora mais ainda, porque a gente sabe que isso é uma ilusão. A gente está alimentando a ilusão de que eu sou inserida, de que eu sou amada. Então, é importante a gente acompanhar esse ritmo virtual, né? Porque ele cresce a cada segundo, mas a gente tem que estar alinhado, né, na nossa essência. Então, isso é muito bom, né? Isso que eu gostaria de estar comentando com vocês. Bom, estamos chegando nos nossos momentos finais aqui do Diálogos, e eu queria convidar os preletores para fazer uma breve mensagem final, né, a respeito do tema, uma conclusão aí de todos os ensinamentos, toda a doutrina aí que a gente conversou, né? Então, começando aí pela preletora Mônica. Então, para essa mensagem final, diante de tudo que a gente veio trazendo nesse bate-papo tão gostoso aqui com os preletores, a gente entender essa diferença primeiro reconhecer a nossa essência como filho de Deus, e que essa essência, conforme vai sendo reconhecida, conforme a gente vai criando essa conscientização de que a nossa natureza é divina, e por ser divina já é perfeita,
a nossa aparência vai revelando esse conteúdo. Esse sagrado está em nós, em cada um de nós, através da individualidade, é que a gente vai revelando essa pluralidade da vida de Deus, essa riqueza que vai se revelando em cada um com as suas características, com seus dons. A gente entende que a aparência é justamente esse olhar para a essência e entender que a gente tem uma capacidade de revelar essa potência da essência. E isso a gente vai também compreendendo que, conforme eu vou despertando para essa minha natureza divina, eu vou compreendendo e vou manifestando, inclusive, amor por mim, e esse amor começa a se manifestar em tudo que eu faço, né? A gente vai compreendendo que a expressão vai se desenvolvendo também da melhor forma, conforme o meu olhar vai reconhecendo a natureza divina, essa perfeição, esse equilíbrio, e nisso vai tendo a beleza da individualidade sendo expressada através da vida de cada um de nós. A prática da meditação Shinsokanda é esse tom. A gente vai compreendendo que a gente é a própria vida de Deus e que esse corpo carnal, aqui que limita essa expressão, limita só a expressão. Esse infinito vai se revelando através da gente. É nisso que está essa beleza, além, né, dos muros dessa aparência, que é essa infinitude da nossa essência. Muito obrigada mais uma vez essa oportunidade. Foi uma grande alegria conversar com cada um de vocês sobre esse tema. Preletor Roberto, sua mensagem final. Então, gostaria de agradecer profundamente, né, esse momento rico, valioso que tivemos aqui. Foi curto, mas acredito que a gente conseguiu levantar várias questões, né? E cada uma dessas questões, com certeza, podem ser aprofundadas cada vez mais. E para aprofundar cada vez mais esses temas, convido a todos, né, a estarem lendo, né, os livros da Seiichi Onoye, participando aí das reuniões. E se você deseja aí manifestar de uma forma mais intensa, né, esse conteúdo maravilhoso que existe dentro de você e poder tornar isso visível diante dos seus olhos, né, no fenômeno. Tem aí os seminários de treinamento espiritual nas academias da Seiichi Onoye, e tem esses cursos da Seiichi Onoye, né, que nós falamos aqui. Tem 3 cursos na Seiichi Onoye, né? Tem os ciclos de estudos da prosperidade, os ciclos de estudos da educação da vida, conforme mencionamos. Para quem deseja estudar mais o ensinamento, tem um módulo de estudos da Seiichi Onoye, tá? Então, esperamos encontrar todos vocês nessas atividades. E o ponto principal da Seiichi Onoye justamente é esse, né? Cuidarmos, acima de tudo, bem daquilo que é a fonte de toda a expressão, da fonte de toda a aparência, que é a nossa mente, compreendendo que a fonte mesmo, né, é o conteúdo infinito que existe dentro de cada um de nós. É como exteriorizar de uma forma maravilhosa, de uma forma efetiva, esse conteúdo maravilhoso que existe dentro de cada um de nós, né? E esse é o ponto importante aí, é a prática, né? Vamos dizer assim, isso é a essência da prática do ensinamento da Seiichi Onoye. Tornar visível aquilo que está invisível, tornar experiência aquilo que está enquanto potencialidade dentro de cada um de nós, né, que foi o tema que nós estudamos aqui. E claro, né, cuidar da aparência é importante. Hoje em dia nós temos aí desenvolvido as cirurgias estéticas e como o pessoal busca cirurgia estética, né, e como a gente investe na nossa aparência através das roupas, né. Daqui a uns dias eu já vou também dar um tapa no visual, cortar meu cabelo, enfim. Cuidar dessa parte, né, estética é importante. E como a gente investe nisso, né? E muita gente se frustra porque quer melhorar a aparência, mas fala assim, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro, né, para poder fazer cirurgia, para poder fazer isso, aquilo. Então, na verdade, né, não estou dizendo que essas coisas do cuidado físico, da aparência sejam erradas. Pelo contrário, isso tudo é importante, sim. Mas existe algo que é anterior e fundamental, que realmente garante o sucesso de uma boa aparência, que é cuidar da nossa mente, né? Cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da nossa parte espiritual. E isso, gente, não custa, viu? Você não precisa gastar como a gente gastaria, né? Talvez com outro tipo de intervenção, tá? Então, invista cada vez mais naquilo que existe dentro de você. E para poder fechar,
né? Lembre-se daquelas palavras de Jesus, né? A gente aprende a enxergar coisas. Olha que interessante, será que eu enxergo coisas, né, do jeito que elas são? Não, a gente enxerga as coisas do jeito como a gente aprendeu a enxergar e valorizar, o bonito, o feio, né, etc. Tá? Então precisamos aprimorar a nossa forma de ver as coisas também, né? Nossa forma de ver o mundo, ver o outro e ver a nós mesmos. Por isso que Jesus disse, se o olho está te atrapalhando, arranca os olhos. Que a gente é muito dominado pelo olho, pela visão, né? Então, aprender a olhar além dos olhos físicos, além dos olhos materiais. Para isso, nós precisamos desenvolver também a parte espiritual, desenvolver a parte mental. E a prática da Seichonoye nos ensina a fazer olhar além das aparências, além das evidências, né? E diz aí, então, justamente uma música famosa, né? Então, chega de mentiras e vamos viver aquilo que é o verdadeiro, para além das evidências, que é o fato de nós sermos filhos de Deus e todos serem filhos de Deus. E foi um prazer enorme, viu? Estar com vocês, Mayara, Shirley, Mônica, né? Amigas aí de longa data, nesse bate-papo de hoje. Muito obrigado. Preletora Shirley, sua mensagem final. Então, uma breve mensagem, né? Além da gente ter esse bate-papo maravilhoso, a gente fala, mas também aprende com os nossos colegas, e agradeço aqui essa oportunidade, né? Como mensagem final, a gente sabe que todos nós buscamos um certo pertencimento, e gostaria de lembrar que cada um de nós tem um real valor, seja na natureza, seja na sua família, né? Então, a gente compreender essa perspectiva de vida e fazer com que você reconheça o seu lugar nesse mundo. Reconhecer de que maneira você vai manifestar a sua autenticidade, tá? De maneira natural, com tudo e com todos. Isso é importante. Você pode, sim, ser feliz, né? Como o preletor disse, podemos nos arrumar, essa possibilidade de encontrar relacionamentos, né? Encontrar o prazer na vida do cotidiano. Isso é importante, mas é importante ter a ética e a presença dessa essência que é real do ser humano, né? Para que ele possa se sentir além, né, dos muros e sem as ferramentas que te segura para ser livre e feliz. Tá? Agradeço esse momento maravilhoso que nós tivemos e também agradeço a todos que estão nos assistindo e esse momento, né, de grandiosidade que a gente está tendo como experiência. Muito obrigada. Então, aqui chegando para os nossos momentos finais, né, gostaria de agradecer pelas orientações preciosas, valiosas, né, do preletor Roberto, preletora Shirley, preletora Mônica, muito obrigada. Né, e para você que está assistindo, aqui na Seichonoye a gente deseja que você seja cada vez mais feliz, então contem com a gente, contem com a Seichonoye, né? Aqui no YouTube, esse programa Diálogos vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, então aguardamos você no nosso próximo vídeo e desejamos que sejam cada vez mais felizes. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico e a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Amazônia, Pará, Santa Fé, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14
2217. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado!